Olá, primeiro ano! Vamos dar sequência ao nosso estudo sobre a estrutura das palavras. Hoje, com o processo de formação de palavras, derivação e composição, que nós iniciamos na aula passada falando sobre radical, desinências, vogal temática. E hoje, então, a gente vai para o processo de formação de palavras. Vou abrir aqui para vocês acompanharem. Esse assunto está lá no livro 2, na página 15. Estrutura e formação de palavras. O processo de formação de palavras, nós temos dois. A derivação e composição. A derivação vai se dividir em derivação prefixal, sufixal, prefixal e sufixal, parasintética, regressiva e imprópria. O que seria a derivação prefixal? É aquela quando a gente vai acrescentar um prefixo a esse radical, ou seja, ele vai vir antes do radical. Olha aqui, ó. A palavra feliz é uma palavra primitiva. Eu vou formar uma nova palavra derivada dessa palavra feliz, através do acréscimo de um prefixo. Coloquei aqui o prefixo "i". Então, nós formamos a palavra infeliz, que é uma palavra derivação prefixal, né? Formada por derivação prefixal. Olha a palavra vice-diretor, que muitas vezes a gente confunde achando que é uma palavra composta. O prefixo vice, o prefixo ex, o prefixo pós, o prefixo pré, isso tudo é prefixo e não um radical. Então, sempre nós vamos ter derivação prefixal ao utilizar esse prefixo, e não dizer que é uma palavra composta. Então, a palavra vice-diretor, vice-governador, vice-presidente, vice-reitor, são consideradas derivação prefixal, porque é um prefixo. Ex-aluno, ex-namorado, pré-escola, tudo isso é derivação prefixal, porque foi acrescentado um prefixo ao radical. Já a derivação sufixal é quando se coloca um sufixo após esse radical. Olha aqui, ó. Novamente utilizei a palavra feliz, acrescentei o sufixo mente. Então, agora sim nós temos uma palavra formada por derivação sufixal. Por quê? Porque foi acrescentado um sufixo. Olha a palavra leal. Vou acrescentar o sufixo dar. Então, vamos formar uma nova palavra, lealdade. Legalmente, ó, o radical é legal, foi acrescentado o sufixo mente. Então, derivação sufixal. Também podemos ter a derivação prefixal e sufixal. É quando nós vamos acrescentar um prefixo e um sufixo ao radical. Novamente, o radical é a palavra feliz. Foi acrescentado o prefixo "i" e o sufixo "mente". Formamos a palavra infelizmente, que é uma palavra derivação formada por derivação prefixal e sufixal. Infelicidade, foi acrescentado o prefixo "i" e o sufixo "dar". Deslealdade, ó, o prefixo des e o sufixo dar. Então, aqui nós temos derivação prefixal e sufixal. A derivação parasintética, ela é bem parecida com a derivação prefixal e sufixal. Por quê? Porque ela também acrescenta um prefixo e um sufixo ao radical. A diferença é que, na parasintética, precisa-se simultaneamente do prefixo e do sufixo ao radical, enquanto que na prefixal e sufixal não. Olha aqui o exemplo. A palavra entardecer. O radical é tar. Foi acrescentado o prefixo "em" e o sufixo "ser". Se eu retirar o prefixo "em", existe a palavra tardecer? Não existe. Se eu tirar o sufixo "ser", existe a palavra entar? Também não existe. A palavra anoitecer, ó, o radical "noi", foi acrescentado o prefixo "a" e o sufixo "ser". Se eu tirar o prefixo "a", existe a palavra anoitecer? Não. Se eu tirar o sufixo "ser", existe a palavra à noite? À noite junto não existe, né? Então, aqui eu precisei, para formar a palavra entardecer e anoitecer, eu preciso ao mesmo tempo do prefixo e do sufixo.
Por isso que a gente diz que é derivação parassintética. Agora, lembram da palavra lá, infelizmente? Infelizmente, eu coloquei o prefixo in, o sufixo mente. Mas se eu retirar o prefixo o prefixo in, existe a palavra felizmente. Se eu retirar o sufixo mente, existe a palavra infeliz. Então, eu não preciso, né, na derivação prefixal sufixal, eu não preciso do prefixo e sufixo ao mesmo tempo. Enquanto na derivação parassintética, sim. Para essa nova palavra que foi derivada, existir, ela precisa do prefixo e do sufixo ao mesmo tempo. Essa é a diferença. Derivação regressiva. Próprio nome já diz, ó, regride. Regressiva, está regredindo. A palavra primitiva geralmente é um verbo. Por exemplo, olha aqui, ó, combater. A palavra derivada foi combate. Essa nova palavra houve perda de um fonema. Então, quando há essa redução, né, na palavra primitiva para derivada, nós vamos chamar de derivação regressiva. Debater, debate, lutar, luta. Então, quando há essa perda de fonemas para essa nova palavra, que ela reduziu, ela regrediu, ela diminuiu, então nós vamos chamar de derivação regressiva. Derivação imprópria. A derivação imprópria, ela não vai mudar em relação à palavra. O que vai mudar é a classe gramatical. A palavra era um substantivo, passou a ser um adjetivo. Era um verbo, passou a ser um substantivo. Então, há alteração na classe gramatical e não na palavra. Ela não aceitou o convite. Esse não aqui, ó, é um advérbio de negação, que é a classe gramatical de origem dele. Agora, ela jamais aceita um não como resposta. Esse não aqui, ó, já não é mais um advérbio, ele passou a ser o quê? Um substantivo. Então, eu vou dizer que essa palavra aqui, ela é uma derivação imprópria. Ela surgiu pela mudança da classe gramatical e não pela alteração fonética, pela escrita. A rosa murchou. A camisa rosa manchou. Ó, tem o rosa e o rosa. Não houve alteração nenhuma. A alteração que vai acontecer em relação à classe gramatical. Ó. A rosa é um substantivo. A camisa rosa, agora a rosa é um adjetivo. Então, ela passou de substantivo para adjetivo. Então, aqui ocorreu derivação imprópria. E até aqui é o processo de formação por derivação. Daí, nós temos também o processo de formação por composição. O processo de formação por composição vai acontecer com palavras compostas, são aquelas formadas por dois ou mais radicais. E aí, há dois tipos só de composição, é composição por justaposição ou por aglutinação. A diferença vai ser, a justaposição é quando não há perda de fonemas. Quando eu vou unir os dois ou mais radicais e que vão permanecer iguais, não vai ter perda fonética, por exemplo. Ó, a palavra girassol, gira mais sol. Quando a gente uniu os dois radicais, não houve alteração fonética. Aí vocês vão dizer, houve sim, professor, olha, era um S, agora temos dois S's. Sim, mas o som permanece o mesmo, ó, girassol, girassol, continua com o som de S, então não houve alteração fonética. Por isso que eu vou dizer que aqui é composição por justaposição. Couve mais flor, ó, couve e flor, não houve alteração fonética. Composição por justaposição. Guarda-chuva, guarda mais chuva, também não houve alteração fonética. Então, composição por justaposição. Já a composição por aglutinação é quando há perda de fonemas. Olha, para a gente formar a palavra aguardente, ela vem de água mais ardente. Houve alteração fonética, ó. Perdeu um fonema aqui, ó. Fonema A. Então, agora é composição por aglutinação. Planalto, ó. Planalto vem de plano mais alto. Houve alteração fonética, ó. Perda aqui da vogal O. Então, composição por aglutinação. Embora, vem da palavra em, mais boa, mais hora. Houve alteração fonética? Houve, então, composição por aglutinação.
Essa é a diferença entre composição por justaposição e aglutinação. Justaposição só vai unir, não vai ter perda fonética nenhuma. Aglutinação une e há alguma alteração fonética, nem que seja uma, mas vai ter alguma alteração. Então, composição por aglutinação. Também é processo de formação de palavras o hibridismo. O que seria o hibridismo? É quando a derivação ou a composição se dão por elementos de línguas diferentes. Um radical pertence a uma língua, outro radical pertence a outra língua. Por exemplo, a palavra automóvel. Auto vem do grego, móvel do latim. Sociologia, sócio vem do latim, logia do grego. Então, quando tem esses radicais são formados por línguas diferentes, nós chamamos de hibridismo. Quando os radicais são da mesma língua, nós vamos chamar de composição erudita, como é o caso de biologia. Bio vem do grego, logia também vem do grego. Também temos a redução vocabular, que são 3. A abreviação vocabular, a abreviatura e a sigla. A abreviação vocabular é sempre que uma palavra é reduzida, geralmente as primeiras sílabas, e mantém o sentido pleno original, como é o caso da palavra motocicleta, que todo mundo conhece como moto, né? Poucos chamam de motocicleta. O pneu, raramente alguém chama de pneumático. A maioria nem sabe que o nome do pneu é pneumático, né? Então, olha aqui, ó, abreviação vocabular que passou a ser utilizado. Nós usamos muito mais a abreviação do que propriamente a palavra no seu sentido original. A abreviatura, quando uma palavra é reduzida até uma parte em que sua totalidade se depreende. Só ocorre na escrita, né? Quando a gente vai abreviar uma palavra, né, ocorre isso na escrita. A gente usa muito essas abreviações, principalmente nas redes sociais, nos bate-papos. Substantivo, ó, subs, aí coloca um pontinho. Adjetivo, adjetivo, pontinho. E as siglas. Ocorre quando mais de uma palavra é reduzida ao conjunto de letras que representa o nome completo e forma uma única palavra. Por exemplo, a ONU, Organização das Nações Unidas. Olha o nosso aqui, ó, da nossa escola, ó, DBB, Dom Bosco Balsas, isso aqui é uma sigla. Instituto Tecnológico de Aeronáutica, a ITA, o ITA, desculpa. Também o EMA, Universidade Estadual do Maranhão, UFMA, Universidade Federal do Maranhão. Né? Então, também usa muito as siglas. As onomatopeias também é um processo de formação de palavras. Né? São aquelas palavras que imitam sons. Zum, zum, tum, tum, tic-tac, plaft, ploft. Onde se usa muito as onomatopeias? Se usa muito em histórias em quadrinhos. Neologismo, quando usamos palavras novas ou derivadas de outras já existentes, diante da necessidade contextual, que muitas vezes você vai utilizar em um sentido mais para aquele momento, como muitas vezes você vai também utilizar vai fazer parte do seu vocabulário. Por exemplo, aqui, ó, tuiteiros, né? Vender Twitter. Então, para naquele momento, para se referir às pessoas que fazem parte, que usam o Twitter, foi utilizado tuiteiros. Então, muitas vezes, o neologismo vão ser palavras que vão ser usadas só naquele contexto, como também vão ser palavras que vão ser criadas e depois vão ser utilizadas no vocabulário normal. Estrangeirismo é o emprego de palavras tomadas de empréstimos a outras línguas. E isso faz muito parte do nosso vocabulário também. Ó, o exemplo, hot dog, bacon. Há muitas palavras estrangeiras que a gente acaba muitas vezes aportuguesando ou muitas vezes usa mesmo da forma estrangeira mesmo. Nós vamos finalizar a nossa aula de hoje com uma tarefa para casa. Vocês vão responder o praticando das páginas 21, 22 e 23, e eu vou fazer essa correção na próxima aula. Certo? Combinado?
Então, ficamos por aqui. Fiquem com Deus. Até mais.